Falando em contabilidade, o primeiro prenúncio que o aluno precisa ter é sobre esse conceito amplo. O que vem ser contabilidade segundo os estudiosos? Uns falam em arte, outros falam em ciência, mas na verdade a contabilidade é um conjunto de conhecimentos que estão ordenados e que visam controlar o patrimônio das empresas, gerando relatórios onde todos possam estar analisando esses relatórios para uma boa tomada de decisão. Quando nós falamos em contabilidade, surgem em nossa cabeça as palavras-chave: entidade, patrimônio, conjunto de débitos, conjunto de livros. E, na verdade, a palavra-chave mais importante em tudo isso que nós falamos vem ser o patrimônio. O patrimônio como um conjunto de bens, direitos e obrigações. E que, em verdade, começa a formar matematicamente uma situação onde nós podemos estar determinando essa igualdade patrimonial. O conjunto de bens e direitos seria igual ao conjunto de obrigações e patrimônio líquido, num resumo. Em seguida, nós falamos sobre as contas. A contabilidade ela vai estudar o fenômeno das contas, quer dizer, aquela representação dos nomes, dados e que ficam dentro do patrimônio da empresa, nessas contas ligadas a bens, direitos, obrigações. Então nós podemos aqui fazê-las em dois modos. Primeiro, as contas patrimoniais ou integrais, que são aquelas vinculadas a bens, direitos e obrigações. E as outras contas chamadas diferenciais ou de resultados, onde nós vamos estudar os gastos e os ganhos feitos pelo administrador ao longo do processo de administração. Todas essas contas, entretanto, elas podem ser ainda analíticas e sintéticas. Nós dizemos que uma conta é sintética quando ela é uma conta fechada, quando ela não dá informações de sua abertura, tipo um caixa geral, uma duplicata. A gente não está dizendo o nome da duplicata, a gente não está dizendo o caixa a que unidade pertence. Então nós podemos ver, por exemplo, um balanço geral, com um conjunto de relatórios emitidos pela contabilidade e que vão servir nesse momento para a primeira tomada de decisão. Então nós também colocamos ele aqui em três módulos: os relatórios, os demonstrativos e os pareceres. Esse conjunto de bens e direitos, nós vamos colocá-los agora em dois grandes grupos. Um grupo chamado circulante, onde eu coloco aquelas contas que tenham liquidação ou liquidez imediata. O caixa, o banco, duplicatas, as mercadorias, tudo aquilo que eu possa estar liquidando dentro de um mesmo exercício social. Ou seja, dentro da temporalidade de um ano calendário. E as contas do não circulante, que são aquelas cuja maturação ela vai ser mais longa. Ela vai extrapolar o exercício. Ações, móveis e utensílios, terrenos, depreciação, perdas de investimento, máquinas, etc. No passivo, aquele conjunto de obrigações e patrimônio líquido, eu vou também dar o mesmo tratamento. Ele vai ser circulante, quando ele envolver contas que tenham a sua exigibilidade dentro do ano calendário, salários a pagar, impostos a recolher, um empréstimo menos de um ano. E aquelas outras contas que são caracterizadas pelo tempo de vencimento maior que um ano, ou que sejam contas pertencentes ao proprietário, tipo empréstimo de longo prazo, receita diferida, custo, capital a realizar, reserva, etc. Eu agora queria mostrar a vocês um exemplo numérico. Parece que essa foi as grandes perguntas que os alunos fizeram nos fóruns. Eu dei um exemplo de uma empresa fictícia chamada Airbus ADM, e essa empresa ela iria, ao longo de um tempo, fazer alguns lançamentos bem pontuais para o nosso aprendizado. Vamos falar sobre eles. Eu tenho aqui a empresa ADM, ela subscreveu e integralizou um capital no valor de 1.000 unidades monetárias. Então, se eu fizer o arcabouço desse patrimônio, eu vou ter de um lado positivo, os bens, e esse bem eu vou caracterizar numa conta de caixa. Do outro lado, eu tenho as contas de obrigações e patrimônio líquido, eu vou caracterizar numa conta de capital social. Então, no momento, eu tenho a igualdade. A conta de caixa com 1.000 unidades monetárias e a conta de capital social também com 1.000 unidades monetárias. Em seguida, essa empresa, ela compra 500 unidades monetárias de mercadorias, de matéria-prima que ela pretende industrializar. Pensamento já do contador: eu preciso separar dessa matéria-prima o valor do imposto que eu vou estar recuperando.
Então eu tenho, de um lado, o valor de 500 unidades monetárias, porque eu paguei em dinheiro, eu tenho a matéria-prima menos o ICMS de 18%, e do outro lado eu continuo com 1.000 unidades monetárias. Se for feita uma pergunta, qual a situação líquida da empresa? Qual o patrimônio líquido da empresa que nós temos ali? Então, patrimônio líquido, nós vimos naquela tela inicial, seria bens mais direitos menos obrigações. Então, eu continuo tendo 1.000 unidades monetárias de situação líquida, de capital líquido. Na tela seguinte, eu aproprio o salário que eu vou pagar aos funcionários no final do mês. Mas eu posso pagar, segundo a legislação, até os primeiros dias do mês subsequente. Então, eu quero apropriar R$200 de salário e com a retenção de 10%. Então, estou apropriando os 200 como despesa, aqui é uma despesa de salário. Estou apropriando a retenção do INSS, 10% daquele salário, e estou colocando em obrigação 180 unidades monetárias como líquido dessa folha de pagamento. Na tela seguinte, eu quero apropriar encargos sociais. Esses encargos sociais, vocês devem ter feito consulta no livro, eu coloquei aqui um percentual de 64,25%, que eu estou aqui abrindo, onde eu tenho Previdência, 27%, eu tenho aqui o Fundo de Garantia, de 8%, tenho o PIS, 3%, então aqui eu já tenho a recolher, 38%. Vou juntar isso. Férias, que eu não vou pagar de imediato, 15%, e tenho 13º salário, 11,25%, totalizando 26,25%, que somado com os 38% daria os 64,25% que está ali. Eu apropriei, então, esse valor da seguinte forma. Coloquei, continuo com os salários, impostos a recolher, são os 38%, 38% multiplicado por 200, que é o salário, então tem ali ó, o valor a recolher. Então seria 76 mais 20% retido, R$96. E os 26,25, eu apropriei os 15% sobre os 200, daria os R$30, e os 11,25 daria os R$23. Então, estou conjugando aqui o valor da provisão de férias, o valor que eu tenho, vou sinalizar melhor para vocês, eu tenho o valor aqui dos 30, tenho o valor aqui dos 23, e aqui seria o valor que eu vou pagar, e aqui o valor que eu vou recolher. Ó. Então, eu tenho a pagar de salários 180, eu tenho a recolher R$96, eu tenho provisionado a pagar no futuro, férias, 1/12 e 13º salário, também 1/12 salário, 12 do valor. Isso aqui ainda poderia ser desmembrado. Eu estou colocando ali férias, por exemplo. Como é que eu calculei essas férias? Que o aluno chegou a 15%. Eu calculei 1/12 de 200, depois 1/3 desse valor que eu achei aqui, ó, esse X, depois eu calculei mais 27% mais 8% desse total. Então eu cheguei àquele valor que está ali de R$30, que seria o valor devido ao empregado. Na tela seguinte, eu tenho as despesas que eu estou apropriando na empresa. Eu estou pagando R$80 de despesa, mas já estou desmembrando da seguinte forma. R$40 vai permanecer como despesa. E R$40 vai ser custo da fábrica. Então aqui tem um outro entendimento para o contador. Como é que eu separei isso? Eu tenho aqui despesa e tenho aqui custo. Essas duas terminologias, elas são diferentes. A despesa seria o valor que a empresa desembolsa e vai ser tratada administrativamente. Agora nós vamos falar na contabilidade financeira. E o custo seria um gasto, também um gasto, mas é um gasto da produção.
Então eu trataria isso como custo. Então eu teria, no primeiro momento, gasto para industrializar, custo. Gasto para distribuir, despesa. E aqui no momento, eu separei isso dentro do razonete e coloquei 40 em despesa, 40 no custo. Ele vai englobar o valor do custo junto com a matéria-prima que eu já tinha transferido lá para a fábrica. Na tela seguinte, a produção acabada. Como é que é formada a produção acabada? Quando eu formo meu CPF, ou meu custo do produto fabricado, eu tenho ali 4 pilares formadores do meu custo. Como estaria feito isso? Então eu teria CPF. O CPF seria o custo do produto fabricado, ele se apoia aqui em 4 pilares. A matéria-prima, mais a mão de obra direta, que eu vou chamar de custo direto, os gastos gerais de fabricação, mais a mão de obra indireta, que eu vou chamar de custo indireto. Então, estou formando aqui, ó. Então, meu CPF, o meu custo do produto fabricado, ele é formado de 4 pilares diferentes. Uma mão de obra direta, junto com o material direto, eu chamo isso de custo direto. Depois, gastos diversos na administração que eu transferi para a fábrica, chamei de gastos gerais de fabricação, eu junto a mão de obra indireta e com isso eu tenho o custo do meu produto, custo do produto fabricado. Nesse exemplo, eu não quis colocar produto em processo, eu já coloquei tudo como produto acabado. Então o CPF, ele ficou igual ao produto acabado. Isso aqui eu vou dar um nome na contabilidade financeira de mercadorias, ou de mercadorias em estoque. Então na próxima tela, eu tenho colocado isso, os 410, que foi a minha matéria-prima, depois somado com os 257, que foi a minha mão de obra, seria aqueles R$200, mais os gastos de fabricação, os gastos de encargos sociais, e tenho o GGF, que foram aqueles gastos gerais transformados, uma parte em despesa e outra parte em custo. Então eu tenho agora 410, mais 257, mais 40, eu vou formar o meu CPF. Então agora eu vendo a minha mercadoria. Eu quero vender a minha mercadoria, vender uma parte da minha mercadoria por 1.300 unidades monetárias. Observando que eu tenho a tributação também do ICMS. Então eu vendi a prazo, debitei a conta duplicados a receber, creditei a conta de receita de vendas. Calculei 18%, despesa de impostos, ICMS a recolher. Agora vamos recordar. Numa das primeiras telas, quando eu comprei a mercadoria, quando eu comprei R$500 de mercadoria, vocês devem ter observado que eu apropriei R$90, ou seja, 18% sobre o valor que eu comprei, como um valor a ser resgatado, como um valor a ser recuperado. Eu agora estou recuperando. Se eu vou pagar R$234, então aqui, R$234 de impostos, e eu tenho um valor a receber, R$90, então, na verdade, o meu recolhimento vai ser 234 menos R$90. Eu vou estar recolhendo a diferença entre o valor que eu estou devendo ao fisco e o valor que o fisco estaria me devendo. Então, 234 é o valor da minha dívida, R$90 é o valor do meu AV, eu vou encontrar essas duas contas e vai prevalecer o saldo maior. Então, a minha mercadoria, ela agora tem uma outra informação. Estou dizendo o seguinte, ó. Agora vamos apurar o inventário, através da contagem física. Eu estou apurando o inventário e estou determinando, estou informando que o meu inventário é no valor de 120 unidades monetárias. Ora, no meu estoque de mercadorias, esse estoque de mercadorias, eu tenho um valor de R$697. Esse valor de R$697, ele foi comparado agora ao meu almoxarifado. Almoxarifado, eu tenho agora 120 no almoxarifado. Então, 697, ele também é diferente de 120. Então, se 120 é o meu estoque, é o valor que tem que estar nessa conta,
é o saldo dessa conta, tem que ser 120. Então, essa diferença, eu vou chamar uma outra conta, conta diferencial, chamada custo da mercadoria ou custo das vendas, e ela vai ser igual a 697 menos 120. Então, vou colocar aqui, ó, 577, vai ser o meu lançamento, contra 577, que vai ser meu lançamento a crédito em mercadorias. Então, 697 menos 577, 120. Eu tenho aqui meu valor de estoque, que estaria no fechamento do meu demonstrativo financeiro. Agora eu tenho um balanceio de verificação, com todas as contas que nós trabalhamos nessa pequena dinâmica. Cada uma delas, justificada pelo lançamento que nós fizemos. Então, tem aqui o caixa, mercadoria, duplicata a receber, salários a pagar, imposto a recolher. Esse imposto a recolher seria o valor do ICMS, o valor da Previdência Social, o valor retido do empregado, o valor do ICMS já com a diferença que eu teria que estar colocando no meu ativo, a provisão de férias, a provisão para 13º salário, o capital social. E aqui embaixo, coincidentemente, eu coloquei as minhas contas diferenciais. Ó. Custo das vendas, as despesas de impostos, despesas gerais, despesas de salário, despesas de encargos sociais e receita sobre vendas. Então, um balancete, como manda a boa técnica, né? Total do débito tem que ser igual ao total do crédito. Média das partidas dobrada, também vimos isso em teoria da contabilidade. Na próxima tela, eu faço a minha apuração de resultado. Então, quando nós falamos sobre contas, as contas têm dois grandes grupos. Um grupo chamado contas do patrimônio, bens, direitos, obrigações e patrimônio líquido, e um grupo de contas chamado contas diferenciais ou conta de resultado. Tem os gastos, tem os ganhos. Conta de receitas, custos e despesas. Então, as contas diferenciais, agora elas aparecem aqui. As vendas, subtraindo os custos e os impostos, eu chego ao lucro bruto, ou resultado bruto. Depois eu tiro as despesas de salário. As despesas de salário eram R$200, mas na verdade 75% era custo, era mão de obra, e 25% daqueles R$200 foram considerados como despesas administrativas. Então tem aqui salário R$50, encargos sociais 32, despesas gerais, o lucro antes do imposto de renda, quer dizer, o valor de 489, subtraído desses gastos, eu vou ter o lucro antes do imposto de renda. Depois da provisão de imposto de renda, calculei academicamente aqui 20% e cheguei à minha reserva de lucro, ao meu resultado final. Agora eu tenho aqui o balanço. Como estaria o balanço? O balanço é o conjunto com todas as contas patrimoniais ou integrais. São aquelas contas que representam, de um lado, ativo, bens e direitos, passivo, obrigações e patrimônio líquido. Aqui nós separamos. Como conta de circulante, como contas que terão essa transformação em dinheiro ao longo de um exercício. Temos o caixa, aplicados a receber, mercadorias. Não circulando, não tivemos nada. Passivo, tivemos salários a pagar, imposto a recolher, a provisão de férias, a provisão do 13º, a provisão para IR que eu calculei, e o não circulante seriam os valores que não são exigíveis de imediato. Capital social e reserva de lucro. Então, 1.840, 1.840. Então, os demonstrativos estariam prontos para as nossas análises. Como é que nós vamos justificar isso de forma verbal? A contabilidade, ela vem se transformando num dado assim de informação muito relevante. Quer dizer, todos precisam da contabilidade, seja uma empresa pequena, seja uma empresa de grande porte, todas elas necessitam de contabilidade. Nós colocamos nesse pequeno bloco de entendimento da contabilidade que vão existir sempre 3 contabilidades trabalhando paralelamente, uma junto à outra. A contabilidade financeira, coloquei para vocês a justificativa,
quando bem administrada, seguindo pressupostos legais, ela se transforma num depósito de informações muito relevantes, muito interessantes, extremamente importantes para o contador, que é a partir dali que ele vai gerar todos os outros quadros informativos. Depois viria a contabilidade de custos, considerada como um termômetro da empresa. Nós lhe demos um pequeno exemplo, pegamos 410 unidades monetárias, transformamos em matéria-prima, depois jogamos mão de obra, depois jogamos alguns gastos de fabricação e geramos um custo de 577 contra uma produção de 697. Ficou bem interessante para a nossa análise. E, finalmente, a contabilidade gerencial. A contabilidade gerencial, ela vai trabalhar com o que nós chamamos de balanço geral. São aqueles 3 módulos que nós colocamos no início. Um módulo de relatórios, um módulo de demonstrativos e um módulo de pareceres. Então a contabilidade geral vai trabalhar com isso. Ela vai receber as informações, o resultado, o balanço, o fluxo de caixa e outros relatórios que a empresa julgue necessário da sua emissão, vai trabalhar com esses papéis para uma boa tomada de decisão. Nós vimos também em teoria da contabilidade, ao longo dessas 15 aulas, nós vimos a fase inicial, a fase antes da era industrial, fase tão importante, e chegamos às escolas, ao pragmatismo das escolas de contabilidade. Então é bom que se estude bem esses temas, todos esses textos. Então desejo boa sorte a todos tenham um bom aproveitamento. A contabilidade, vocês perceberam que ela foi bastante importante na vida de vocês, principalmente na vida de quem está fazendo ciências contábeis, e outros funcionou também, mas não com tanta ênfase, que foi mais um aprendizado de uma disciplina, mas para ciências contábeis é extremamente importante que esse aprendizado seja eficaz, para que na empresa que vocês vão trabalhar, vocês possam praticá-la levando a efeito isso que vocês aprenderam. Eu desejo boa sorte a todos e que Deus os abençoe.